Nós somos alunos do primeiro ano B do Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Rego e o nosso trabalho tratará sobre ácidos nucleicos. Direcionado pela professora Marlene. Meu nome é Larissa, número 30. Meu nome é Caroline, número 6. Meu nome é Amanda, número 42. Frequentemente ouvimos falar a respeito do DNA, ácido desoxirribonucleico. Mas afinal, o que é essa molécula? Descoberta em 1869, a molécula de DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas organelas chamadas de mitocôndrias. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citoplasma da célula. O DNA, assim como o RNA, é um ácido nucleico, uma estrutura formada basicamente pelo nucleotídeo. Os nucleotídeos apresentam 3 componentes: uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. No DNA, o açúcar encontrado é uma dexorribose, enquanto as bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos: adenina, guanina, citosina e timina. Essas características permitem diferenciar o DNA do RNA, uma vez que o açúcar presente no RNA é a ribose, e nessa molécula é encontrada a urácila no local da timina. Apesar de ser descoberto em 1869, a estrutura do DNA atualmente aceita só foi proposta em 1953, em um trabalho feito por Watson e Crick e publicado na revista Nature. Esse modelo ficou conhecido como modelo de dupla hélice e explica que o DNA é formado por 2 filamentos longos que estão unidos e enrolados, formando uma espiral. Cada filamento é formado por nucleotídeos, que estão ligados entre si através de ligações fosfodiéster. De acordo com Watson e Crick, as dexorriboses ficam mais externamente em relação às bases nitrogenadas, formando uma espécie de corrimão de uma escada circular. Uma fita liga-se à outra através das bases nitrogenadas que estão conectadas por meio de ligações de hidrogênio. Considerando que as dexorriboses formam o corrimão da escada, as bases formariam os degraus. Vale salientar que as bases nitrogenadas não se ligam de maneira aleatória. A adenina liga-se sempre à timina, por meio de 2 ligações de hidrogênio. Já a citosina liga-se exclusivamente à guanina, realizando 3 ligações de hidrogênio. As bases nitrogenadas possuem 1 ou 2 anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificados em 2 grupos, as pirimidinas e purinas. As pirimidinas possuem apenas um anel de 6 átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem 2 anéis, um anel de 6 átomos fusionados a um anel de 5 átomos. Citosina, timina e urácila são pirimidinas, enquanto adenina e guanina são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a urácila não é observada no DNA. Quando o assunto é DNA, 2 processos merecem destaque: a replicação e a transcrição. Quando falamos em replicação, referimos ao processo pelo qual cópias idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada. Esse processo é considerado semiconservativo, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova e uma fita do DNA original. Já o processo de transcrição é aquele no qual o DNA é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Um ponto interessante a ser destacado é que durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a urácila, uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.
RNA é a sigla para ácido ribonucleico, uma macromolécula essencial para várias funções biológicas. Como o nome indica, o RNA é um ácido nucleico e funciona na regulação, codificação e decodificação dos genes. Esses ácidos, em conjunto com carboidratos, lipídios e proteínas, compõem o grupo de substâncias indispensáveis para todas as formas de vida. A principal função do RNA é produzir proteínas, a partir de informações adquiridas do DNA. Por esse motivo, uma das grandes premissas da biologia molecular é de que o DNA faz o RNA fazer proteínas. O RNA é sintetizado a partir do DNA através do processo de transcrição. Esse processo é iniciado com uma enzima chamada RNA polimerase, que promove a abertura do DNA e garante o emparelhamento dos nucleotídeos que serão transcritos. A estrutura do RNA é formada por uma cadeia de substâncias menores, denominadas nucleotídeos. No RNA, os nucleotídeos são compostos por riboses, fosfatos e bases nitrogenadas. Ao contrário do RNA, o RNA é geralmente formado por uma cadeia simples, uma só fita. No entanto, é comum que essa fita única dobre-se em torno de si mesma, aproximando bases nitrogenadas complementares e criando paramentos. Dessa forma, acaba se formando uma estrutura tridimensional parecida com o DNA. Existem 3 tipos de RNA: mensageiro, ribossômico e transportador. O RNA mensageiro é a molécula responsável por levar as informações genéticas do DNA para o citoplasma. Quando uma molécula requer a produção de determinada proteína, o DNA inicia o processo de transcrição, através do qual o código genético é copiado, sintetizando assim uma tira de RNA mensageiro. Esse RNA funciona como uma cópia móvel do DNA, que leva a mensagem ao citoplasma e informa o tipo de proteína que deve ser produzida. O RNA ribossômico é uma substância que compõe aproximadamente 60% do ribossomo, organela na qual ocorre a síntese de proteína. Sua função é auxiliar na tradução da informação trazida pelo RNA mensageiro. O RNA transportador é a molécula responsável por levar aminoácido ao ribossomo a fim de auxiliar na síntese de proteína. Quando o RNA mensageiro informa o tipo de proteína que deve ser produzida, o RNA ribossômico auxilia no repasse da informação para o RNA transportador. Com base no códons, sequência de 3 bases nitrogenadas, o código genético é identificado e o RNA transportador se encarrega de transportar aminoácidos compatíveis para a produção de proteína. As mutações podem ser definidas como mudanças que ocorrem no material genético, DNA, dos organismos vivos. Essas mudanças consistem em uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsável pelo surgimento de novas espécies. As mudanças no material genético são extremamente importantes, pois é o DNA que carrega as informações necessárias para a síntese de proteínas. Algumas modificações nos genes afetam diretamente a proteína a ser sintetizada, resultando no surgimento de uma característica não esperada. Vale destacar que as mudanças no DNA podem causar desde mudanças físicas até mudanças comportamentais. De modo geral, as mutações são consequências de erro no processo de duplicação do DNA. No entanto, existem certos fatores do ambiente que podem elevar a taxa de incidência de erros genéticos, tais como os raios-X, substâncias presentes no fumo. A luz ultravioleta, o ácido nitroso, alguns corantes presentes em alimentos, dentre outros. O albinismo, doença hereditária e que atinge animais e plantas, por exemplo, é causado por uma mutação que ocorre na enzima tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em pigmento de pele, melanina. Dependendo da célula atingida pela mutação, ela pode ser transmitida aos descendentes.
As mutações cromossômicas ocorrem na estrutura dos cromossomos ou no número dessas estruturas em uma célula. Esse tipo de mutação geralmente causa alterações em mais de um tipo de gene. Como exemplo de mutação cromossômica, podemos citar a síndrome de Down, que causa um aumento no número de cromossomos total de um indivíduo. O indivíduo com essa síndrome possui 47 cromossomos, e não 46, como a maioria dos indivíduos. As proteínas são moléculas orgânicas formadas pela união de uma série determinada de aminoácidos, unidos entre si por ligações peptídicas. Trata-se das mais importantes substâncias do organismo, já que desempenham inúmeras funções, dão estrutura aos tecidos, regulam as atividades de órgãos, hormônios, participam do processo de defesa do organismo, anticorpos. Aceleram todas as reações químicas ocorridas nas células, enzimas. Atuam no transporte de gases, hemoglobina, e são responsáveis pela contração muscular. A síntese de proteínas é um processo rápido que ocorre em todas as células do organismo, mais precisamente nos ribossomos, organelas encontradas no citoplasma e no retículo endoplasmático rugoso. Esse processo pode ser dividido em 3 etapas. Primeira, transcrição. Segunda, ativação de aminoácidos. Terceira, tradução.